Paz, Senhor, a todos. Paz, Senhor, Sabrina. Estamos aguardando aí um pouquinho, né? O pessoal entrar aí. Daqui a pouco a gente dá início ao nosso estudo. Canta uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Pai, Senhor, Stephanie. Tati. Tô esperando mais um pouquinho, tá, gente? Mais uns 2, 3 minutos aí pra gente dar início ao estudo hoje, tá bom? Pai, Senhor, Anderson. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo é incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. És incomparável, como outro. A senhora Cíntia, Alex, Deus abençoe vocês. Acho que eu vou fazer já, vamos orar, amém? E aí, à medida que o pessoal for entrando, vai acompanhando, porque senão a gente só tem 1 hora aqui de tempo, né? E acaba passando muito rápido, não é? Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus poderoso. Nós estamos na Tua presença esta manhã e queremos mais uma vez, Pai querido, compartilhar a Tua palavra, compartilhar, Pai querido, a Tua verdade e que seja uma manhã onde cada um de nós possamos sair, Pai querido, edificados com a Tua palavra, alimentados por ela. Pai eterno, que seja um momento realmente produtivo, um momento, Pai querido, de bênção sobre as nossas vidas e que acima de qualquer outra coisa, Pai eterno, também seja um momento onde a nossa vida glorifique o Teu nome, engrandeça o Teu nome, Pai. Somos gratos por este momento, somos gratos pela oportunidade, pelo privilégio de estar diante de Ti mais uma vez e que o Teu Espírito Santo seja o condutor de tudo o que fizermos a partir deste momento, Pai eterno, pedimos no nome de Jesus. Amém? Bom, a paz do Senhor a todos aí que já entraram até agora. E nós estamos falando, né, exatamente nesses últimos dias a respeito de alguns segmentos religiosos, comparando tudo isso com o Evangelho, com a palavra do Senhor. E hoje eu quero entrar num tema, provavelmente a gente não consegue concluí-lo
todo hoje, né? É bem provável que a gente tenha pelo menos mais um estudo aí falando a respeito do mesmo assunto. E a gente quer falar um pouco exatamente da relação entre pessoas, né, que se consideram os ateus, né? Nós vamos falar sobre o ateísmo e o evangelho, né? E, e é um assunto que eu acredito que pode trazer muito esclarecimento para nós. E eu não pretendo falar isso com pressa, eu vou devagar, né? Paz do Senhor, Márcia. É muito bom ver vocês aqui participando conosco, amém? Então nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre o ateísmo, sobre comparando, né? Para falar sobre ateísmo, nós vamos ter que falar um pouco sobre ciência, né? Sobre dados científicos. E hoje vai ser um estudo bastante didático, eu diria, né? E nós vamos trazer tudo isso à luz da palavra. E eu espero que seja um momento onde todos sejamos realmente edificados, que essa palavra traga para a sua vida esclarecimento, entendimento a respeito de algumas coisas. Amém? Eu sou um homem realmente apaixonado por Deus e pela Bíblia, pela palavra do Senhor. E entrar nesses assuntos é realmente algo que eu considero até extraordinário, você perceber algumas coisas, observar, né, toda essa luta, essa guerra, principalmente da ciência, na tentativa de descredibilizar a palavra do Senhor, descredibilizar a Bíblia, a fé, né? E é muito bom você perceber um Deus que é realmente muito grande, que é muito maior, e por mais que a ciência tente, que o diabo tente, que tudo tente descredibilizar a palavra do Senhor, nenhuma tentativa consegue realmente, de fato, ser eficaz dentro desse propósito, né? Bom, vamos lá. Eu quero falar um pouco hoje sobre, primeiro, né, dentro do ponto de vista científico, né? Como que se originou o universo. Hoje nós não vamos falar exatamente da origem da vida, mas eu quero falar mais a respeito da origem do universo, né? E a paz do Senhor para quem está chegando aí, Adriana, né? Agora eu estou vendo que entrou aqui, imagino que o pastor já deve estar junto, enfim. Deus abençoe aí. Então nós queremos começar falando a respeito primeiro da origem do universo, não é? A ciência, eles tentaram de alguma forma, fizeram lá suas contas, os seus cálculos, né? E segundo os cientistas, eles acreditam que o universo, eles determinaram uma idade para o universo. Qual é a idade que eles determinaram para a existência do universo? Aproximadamente 13,8 bilhões de anos, né? Então eles acreditam que o universo ele teve seu início há aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás. Amém? E só para você ter uma ideia, eles acreditam que a idade da Terra, né, é de aproximadamente 4,5 bilhões de anos, né? Então o universo ele teve seu início há 13,8 bilhões de anos e a Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Esse é o cálculo, né, científico que eles fazem tanto da idade do universo como da idade da Terra, né? Eu vou falar mais alguns dados aqui só para a gente deixar mais ou menos marcado, depois a gente vai se aprofundando no assunto. E eles acreditam, por exemplo, que a Terra durante 3,5 bilhões de anos, aqui na Terra só existia vida. Nós não vamos falar exatamente disso hoje, mas é mais para a gente ter aí um parâmetro, né? Eles acreditam que durante 3,5 bilhões de anos aqui na Terra só existia
vidas unicelulares. O que seria isso? É, Segundo a ciência, esse é o sistema de vida mais simples que existe, né? É um ser vivo que ele é composto de apenas uma célula e uma célula simples, ou seja, bactérias. Então eles acreditam que a Terra tem 4,5 bilhões de anos e, e durante 3,5 bilhões desses 4,5, a Terra só tinha aqui bactérias, né? E a partir daí, aproximadamente há 500 milhões de anos atrás, é que essas células conseguiram se tornar menos simples, no caso, né? E elas passaram a se multiplicar e é quando de fato começa a existir vida diferenciada, né? Com organismos que são compostos de mais de uma célula no caso. Então não era, deixou de ser só bactérias e começou todo o processo evolutivo, né, para que a vida chegasse no ponto em que ela existe hoje, por exemplo. Mas esse é um assunto que não, nós vamos tratar com mais profundidade, provavelmente num próximo estudo. Hoje eu quero falar exatamente, trouxe isso mais para a gente ter um parâmetro aí de como pensa a ciência, de como eles, o que tem sido, né, ministrado, ensinado, propagado pela ciência moderna hoje. Então, quando começou tudo isso, segundo, né, essa é a principal tese científica, quando começou então o universo, como tudo isso começou? Aí vem a questão da teoria do Big Bang, todo mundo conhece o Big Bang, né? Como você preferir, que é quando exatamente conhece. O que deu para eles parâmetro, para eles acreditarem exatamente nessa tese do início, não da Terra, mas o início do universo através do Big Bang. Mais ou menos no ano, mais ou menos não, no ano, né, de 1900, deixa eu ver aqui certinho que está marcado, 1917. Só um minuto, deixa eu só pegar certinho para não falar bobagem. Isso. 1917, camarada que todo mundo conhece, né, por nome de Albert Einstein, ele criou lá a teoria da relatividade, né, de Einstein. E pesquisadores mais modernos, né, bem posterior a ele, usando como base a teoria da relatividade do Einstein, foi que eles conseguiram perceber e descobrir algumas coisas relacionadas ao universo, né? E o que foi que eles entenderam? Eles entenderam exatamente que a Terra, o universo, ele vem se expandindo ao longo, né, dos anos, né? Então ele começou menor. O que isso significa exatamente, né? Que o universo no seu início ele era compacto. É como se existisse, por exemplo, um acúmulo muito grande de energia num lugar pequeno. Então, e por isso aconteceu a questão da explosão, né, do Big Bang, e isso provocou o início ou o nascimento do universo, né? Não exatamente, como eu já disse antes, o início da vida, mas do universo, através de compostos químicos e tudo mais, o acúmulo dessa energia, ela causou, concentrada num lugar muito pequeno, num lugar muito restrito, essa energia foi se intensificando, se intensificando, se intensificando, e aí vem aquela explosão, né, de energia e ela começa a crescer, se expandir, e isso é que deu a origem ao universo. Essa é a base, né, de crença deles no que diz respeito à questão do Big Bang, por exemplo. E tudo isso eles consideram ser possível a partir, né, de eles começarem a analisar exatamente a teoria da relatividade do Einstein.
Para falar da teoria da relatividade, a gente vai precisar aí de muito tempo para falar sobre isso. Nós não vamos entrar nesse assunto porque não é o objetivo aqui, não é o foco do nosso estudo aqui, né? Então, eles têm hoje aparelhos, né? A ciência tem aparelhos hoje sofisticados de observação que permitem a eles enxergar estrelas muito distantes e, segundo eles, até outras galáxias, né? É, os números são todos assim, fora assim do comum, assim, são coisas assim, são números extraordinários que você, por exemplo, para você ter uma ideia, nós estamos dentro, por exemplo, da Via Láctea, né? A Terra, o Sistema Solar todo, né? Ele está dentro da Via Láctea. Para você ter uma ideia, segundo as contas que eles fazem, na Via Láctea existe aproximadamente 200 bilhões de estrelas. Entre elas, uma dessas estrelas é o Sol, né? E, e o universo ele possui centenas de bilhões de galáxias. Então tem estrela demais por aí e eles consideram, e por isso hoje se propaga, né? E a ciência está muito voltada para esse ponto de tentar provar ou tentar descobrir de fato se existe, eles evidenciam isso, a grande possibilidade, não existe nenhuma base bíblica para isso, mas segundo a ciência, a grande possibilidade de existir outros lugares, outros mundos com, com planetas semelhantes à Terra, por exemplo, com vida, com pessoas, embora eles não tenham nada comprovado, e é muito difícil até comprovar tudo isso, mas teoricamente falando, eles falam que existe a possibilidade pelo fato de existir tantas galáxias e cada galáxia tem lá as suas estrelas, né? Como eu acabei de falar da Via Láctea, por exemplo, que é onde está o Sistema Solar, com 20 bilhões de estrelas, e eles acreditam que em cada estrela dessa, semelhante, por exemplo, ao Sol, existem planetas que giram na órbita dessas estrelas, então existe também a possibilidade de ter vida lá. Isso tudo que eu estou falando, irmãos, é, é estudo de base científica, tá? Não tem nenhuma relação específica com a Bíblia. Eu estou falando exatamente do que a ciência tem desenvolvido e tem apresentado nos nossos dias, por exemplo. Eu quero ler um texto aqui com vocês que lá em Gênesis capítulo 1, a gente conhece o texto, então, mas se você quiser acompanhar na tua casa, abre lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, e nós vamos ler aqui o texto de Gênesis, amém? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi tarde e a manhã do primeiro dia. Irmãos, eu vou dizer algo dentro do que eu acredito, dentro desta palavra de Gênesis. Como eu acabei de dizer, a ciência acredita que a origem do universo ela vem exatamente através dessa explosão do Big Bang. E o que é de fato essa explosão do Big Bang? É luz, é um feixe de luz, é uma explosão onde havia só escuridão, onde havia só trevas, acontece uma explosão que nada mais é do que o aparecimento ou surgimento da luz, né? E por que eu li esse versículo? Porque por mais que a ciência tente de alguma forma descredibilizar o que está escrito dentro da palavra do Senhor, e aí eu quero deixar claro uma coisa para vocês, que toda essa teoria do Big Bang, ela é muito recente, ela é muito, é,
muito perto dos nossos dias, e a Bíblia, ela vai dizer para nós desde lá de trás que tudo começou quando Deus ele se manifesta através da palavra, e a Bíblia diz que o que gerou todas as coisas foi a palavra do Senhor. A primeira coisa que surge, qual é a primeira atitude de Deus, qual é a primeira ação de Deus com relação à criação de todas as coisas? Deus cria a luz. Né? E é interessante observarmos isso, porque a ciência diz que tudo começa exatamente a partir do surgimento da luz. Então, por mais que eles tentem, de alguma maneira, descredibilizar o que está escrito dentro da palavra do Senhor, porque qual é, na verdade, a maior vertente da ciência? É tentar provar, é tentar, de alguma maneira, provar que tudo o que existe hoje, o que nós vemos, tudo o que nós observamos, e aí eu estou falando de todo o universo, do surgimento das estrelas, dos planetas, enfim, de tudo que a gente conhece, eles falam que tudo isso é obra, eles tentam provar que isso é obra do acaso. Não teve nenhuma interferência externa, isso não aconteceu porque alguém provocou, alguém criou. Desculpa, gente, o vídeo deu uma parada aqui, tá? Vamos continuar. O Google entrou aqui, eu não sei que. Ela é muito intrometida, essa moça do Google, né? Eu tô falando aqui, ela fez uma pesquisa aqui para mim sem eu pedir. Enfim, vamos voltar. Eu tenho que voltar até pro raciocínio aqui. Bom, irmãos, então o que que eles dizem? Que é obra do acaso. Que, que, que isso não teve início é, por alguém. Isso aconteceu por acaso. A explosão veio porque primeiro surge esse acúmulo de energia e ela foi acumulando, acumulando, acumulando num lugar pequeno, num lugar fechado, e aí à medida que acontece a explosão, ou seja, no meio daquelas trevas surge a luz ela expande aquela energia e aí o que a ciência observou através, né, como eu já disse no início, desses aparelhos que eles têm hoje muito sofisticados, é que o universo ele está se expandindo, ele está espalhando. Desde o seu surgimento, ele está espalhando. Mas o que me chama bastante atenção, à luz da palavra, como nós lemos, é que tudo começa a partir do surgimento da luz. E quem é que e como que Deus começa, biblicamente falando, como que Deus ele começa a criar todas as coisas. E aí eu quero chamar a tua atenção para uma coisa muito importante e séria. É que quando nós lemos ali aquele texto de Gênesis, onde Deus fala, olha, e havia trevas, e aí Deus diz, haja luz, não tem como nós termos um parâmetro do período. Eu não estou dizendo aqui que acredito exatamente que o universo ou a Terra tenha todos esses anos de existência, porque a Bíblia não especifica qual é a idade da Terra, a Bíblia não especifica qual é, há quanto tempo o universo foi criado, mas o que eu sei é que a Bíblia nos dá um parâmetro da relação de Deus com o tempo. Qual é o parâmetro? A Bíblia diz que para Deus não faz diferença, por exemplo, um dia ou 1000 anos para Deus, eles são exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque Deus ele está, nós acreditamos dentro da eternidade, e na eternidade não existe limitação de tempo. Então não tem como nós precisarmos exatamente, embora tenha lá o texto bíblico, né, como eu acabei de citar, que um dia para Deus é o mesmo que 1000 anos e 1000 anos é o mesmo que um dia. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Deus ele não está limitado, ele não vive dentro da nossa realidade de tempo. O tempo, nós vamos observar que ele é criado a partir do momento em que, principalmente, né, o homem fica limitado a essa realidade de tempo,
principalmente depois do pecado, né? Porque enquanto o homem não pecou, ele vive uma realidade diante de Deus muito, muito diferenciada, né? Então não tem como nós precisarmos aqui exatamente qual foi o tempo que durou, sabe? Essa questão do Deus simplesmente olhar e dizer, haja luz. E houve luz, e ele fazer separação entre o dia e a noite, ou seja, entre a luz e as trevas. Mas o que a Bíblia deixa claro para nós aqui é que quando Deus foi criar todas as coisas, Deus cria primeiro a luz, né? E embora a ciência tente provar que não existe, né, a manifestação de Deus no surgimento ou na criação de todas as coisas, já muito antes da ciência se manifestar, se pronunciar, Deus se manifesta através da sua palavra dizendo, eu comecei tudo com a luz. Amém? Se você observar, eu gostaria de dar alguns dados para vocês que eu acho extraordinários no que diz respeito à questão da criação de tudo, né? Quero falar um pouco a respeito, por exemplo, da Terra. Eu estive observando alguns dados teóricos, né? Algumas coisas comprovadas cientificamente, comprovadas não, algumas teorias científicas, né? De alguns físicos, e eles falando, por exemplo, da rotação da Terra. É interessante nós entendermos isso, ou pelo menos observarmos, né? Quando eles falam, por exemplo, da rotação da Terra, nós temos lá o Sol, nós temos, né, os planetas do Sistema Solar, né, e entre eles está a Terra, e nós temos a Lua. E aí, por exemplo, a ciência, a gente sabe isso através da ciência, que a Terra ela tem uma rotação, né? Ela gira em torno de si mesma e ela gira também em torno do Sol. E é interessante um dado que eles trouxeram, porque para a gente conseguir andar aqui tranquilo, e existe toda a questão da gravidade, enfim, essa coisa toda. E a rotação da Terra, para ela rodar do jeito que ela gira e tudo se manter no seu lugar e tudo funcionar do jeito que funciona, por exemplo, para que nós tenhamos as 4 estações do ano, né, bem definidas, bem organizadas, algumas coisas precisam estar exatamente no seu devido lugar. Então, o Sol está lá no lugar dele e nós temos a Lua. E por que a Terra ela consegue se manter nessa posição e ela tem a sua rotação? Exatamente pela posição da Lua e pelo tamanho da Lua. E uma coisa que eles disseram que eu achei interessante é que a Terra ela gira igual um peão, mas ela não fica exatamente em pé. Ela tem uma inclinação de 23 graus e meio. E por que ela precisa ter? E o que provoca na Terra ela ter exatamente essa inclinação? Ela não é um peão que gira reto, que fica exatamente na posição, sabe, certinha de 90 graus. Ela tem uma inclinação de 23 graus e meio, e essa inclinação de 23 graus e meio na rotação da Terra que permite que ela tenha as 4 estações do ano definida e permite que a Terra tenha equilíbrio para que a vida exista dentro do planeta Terra. E aí eu pergunto para você que está aqui participando desse estudo esta manhã, como que isso pode ser simplesmente obra do acaso, né? Porque tudo tem que estar exatamente no seu devido lugar. Para que exista vida, por exemplo, no planeta Terra, é preciso que o Sol continue onde ele está, porque é preciso que tenha vida, o que eles chamam de água líquida, né? A água ela não pode ser nem gasosa e ela não pode ser sólida, como o gelo. Para que exista vida dentro de um planeta, a água ela precisa ser líquida. Então, a distância que o planeta Terra está do Sol, ela precisa ser exatamente exata. Por quê? Porque se a Terra se aproximar um pouco mais do Sol, toda a água do planeta Terra ela vai evaporar, então nós não vamos ter água, então vamos deixar de ter água líquida, e nós vamos ter então água
gasosa, no caso, né? Ela vai evaporar toda e vai embora. E se a Terra ficar um pouco mais longe, um pouco mais distante do Sol, a água toda congela. E a água congelada também não tem como ter vida onde a água, para que exista vida, a água ela precisa ser, parece óbvio, mas não é tão óbvio como nós estamos imaginando. A água precisa ser líquida. Ela não pode ser vapor e ela não pode ser sólida, ela não pode ser gelo. Para que a vida aconteça de fato e ela tenha, para que todo este equilíbrio de funcionamento das coisas de fato aconteça, a água precisa ser líquida. E aí a Terra ela não pode sair do lugar onde ela está, né? Eu achei interessante eles falarem exatamente, não é simplesmente a Terra girar na sua rotação diária ou na sua rotação anual em torno do Sol, mas ela também girar com uma inclinação de 23 graus e meio, porque é isso que permite ao planeta Terra ter as estações, né? Nós temos primavera, verão, outono e inverno. Isso só é possível exatamente porque nós temos uma lua que ela vai equilibrar o posicionamento gravitacional da Terra e ela vai permitir que a rotação diária da Terra nos permita ter as estações do ano e isso traz equilíbrio para que a vida exista dentro do planeta Terra. Nós temos um Deus, irmãos, extraordinário. E a ciência tenta provar, e não conseguiram até hoje. Tudo dentro da ciência são perguntas, embora eles tenham todas as suas pesquisas elaboradas e algumas coisas eles já meio que tentaram provar cientificamente falando, mas a grande verdade é que existem muitas perguntas para as quais eles não têm nenhuma resposta. E quando eu observo tudo isso, todas estas coisas, eu fico realmente extasiado com o Deus que nós servimos, com o Deus que nós adoramos. Por quê? Porque Ele é extraordinário, né? Nos últimos dados da ciência, eles chegaram a uma conclusão. E essa conclusão alarmou muito e tem alarmado muito os cientistas. Por quê? Porque eles chegaram à conclusão de que não tem como, né? Embora eles tentem provar, chegaram à conclusão que o universo ele teve um início, ele teve um começo, né? E é muito complicado para a ciência admitir isso, que o universo ele não simplesmente aconteceu, ele teve um início. E aí eles consideram exatamente que e essa questão de eles, essa é a principal tese científica, de que o Big Bang de fato aconteceu, é muito sério essa afirmação, por quê? Porque isso dá parâmetro para a comprovação de que o universo ele não foi obra do acaso, mas ele teve que ter um início, ele teve que ter um começo. O Big Bang ele teve que ser causado, ele teve que ter uma causa, né? E é interessante que se ele teve que ter uma causa para acontecer, então ele não é mais obra do acaso, ele teve um início. E para ter um início, ele tem que ter tido uma causa, né? A explosão, ela especifica e ela deixa claro que para o universo começar, para o universo ter o seu início, para ele de fato surgir, e na semana que vem nós vamos falar exatamente da questão do surgimento da vida e você vai entender a complexidade que existe na formação, por exemplo, de uma célula. Imagine de tudo isso que nós conhecemos e existimos. Desculpe, gente. Então, voltando aqui para a questão do surgimento do universo, ele precisa de fato ter uma. Para acontecer o que eles chamam do Big Bang, por exemplo, ele precisa. Ele teve que ser causado por alguma coisa, né? Então, um fator externo teve que acontecer para que de fato o Big Bang se tornasse uma realidade. Então,
Eles dizem, o que é então de fato o Big Bang? O Big Bang é o surgimento, né? Eu quero até ler aqui algo que eu anotei. O Big Bang ele é o surgimento do quê? Do tempo, surgimento da... eu preciso encontrar exatamente o que eu escrevi. Só um minuto, gente. O Big Bang é a origem do tempo, do espaço e da matéria. Cientificamente falando, eu não estou nem usando a Bíblia aqui, cientificamente falando, o que é de fato o Big Bang? O Big Bang é o surgimento do tempo, do espaço e da matéria, né? Mas como é que surge tudo isso, né? Como é que, se ele não é obra do acaso e ele de fato foi causado, né? Então, é, 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 se ele foi causado, ele vai transcender. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer nesse momento. Se ele foi causado, se ele não é obra do acaso, ele aconteceu, ele começou e, e para que aquela explosão toda acontecesse, ela precisava de uma causa. Então, e não tem como do nada. Nada é nada, irmãos. Nada é nada. Mas quando nós observamos aqui dentro da Bíblia, Deus dizendo, olha, no princípio, sabe, não existia nada. E Deus estava lá, e a Bíblia diz assim, que João, ele recebe uma revelação da parte do Senhor, ele diz assim, olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Amém? Em Gênesis capítulo 1, como nós lemos, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. Então, a palavra é que gerou todas as coisas, né? E aí nós vamos observar que a ciência, então, ela chegou numa conclusão de que o Big Bang, ele é o início de tudo, ele é a conclusão de tudo, ele é o início é a origem do tempo, é a origem do espaço e é a origem da matéria. Amém? Só que não existia nada antes dele. Se você observar lá, e se você for ler um pouco algumas teorias que eles falam, o que eles falam é que o que existia, esse acúmulo de energia, ele era tão forte que, que era um acúmulo de energia tão forte que você não conseguia enxergar, então só existia o quê? Trevas. E é o que a Bíblia diz, que no princípio o que existia era a escuridão, as trevas. E aí Deus diz, haja luz. Então, é, 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 eu vou ler aqui uma coisa que eu ouvi, né, uma pessoa dizendo, se o que causou o universo transcende o tempo, então ele é aquilo que causou, né? O universo transcende o tempo, ele é eterno. Se transcende o espaço, então ele é infinito. E se transcende a matéria, é espiritual. Nós estamos falando de quem aqui? Nós estamos falando de Deus. Amém? Porque se ele transcende o tempo, quem é eterno? Quem é aquele que nós conhecemos como o eterno? É o Deus que nós servimos e adoramos. Se ele transcende o espaço, então ele é infinito. Quem é infinito? O Deus que nós servimos e adoramos. Depois eu quero ler um texto com vocês, quando nós formos concluir o estudo desta manhã, e que me deixou realmente. Talvez você já tenha lido antes, e eu espero que hoje, quando nós lermos esse texto, ele te deixe tão feliz como me deixou quando estava estudando este tema, né? E se transcende a matéria, é espiritual. A Bíblia diz que o nosso Deus ele é espírito, ele também é eterno e ele é infinito. Por quê? Porque ele é o Deus absoluto, um Deus tremendo. E aí, quando nós observamos tudo isso, quando a ciência ela acaba afirmando que tudo teve que ter um início e é praticamente impossível se provar
que tudo que existe é obra do acaso. Quem foi o causador de tudo isso? A Bíblia nos dá parâmetro para isso. Talvez alguém que esteja aqui me ouvindo, alguém que vai nos ouvir, talvez em algum momento aí, porque isso vai ficar na internet, diga, mas você é um homem de fé? Sim, eu sou um homem de fé. E a Bíblia me dá parâmetro para acreditar que existe um Deus poderoso, tremendo, eterno, infinito, absoluto, que tem poder para fazer com que tudo isso exista, para fazer com que tudo isso tenha realmente surgido. Porque se eu não consigo provar que tudo isso é obra do acaso, e para que isso acontecesse, é, alguém ou algum fator externo tem que ter acontecido para que de fato tudo isso se tornasse real. Então eu prefiro acreditar na Bíblia, que me mostra um Deus se manifestando através da sua palavra, trazendo à existência todas as coisas. Amém? Eu quero ler com vocês um texto e se possível, eu gostaria que você aí na sua casa pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Jó. Nós vamos ler o capítulo 38 do livro de Jó. Amém? Não sei se vou ler o capítulo inteiro, mas nós vamos ler alguns versículos aqui. Jó, capítulo 38. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos, como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhes pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam, ou quem encerrou o mar com as portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por enveledouro. Quando passei sobre ele o seu decreto e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se quebrarão as tuas ondas empolgadas. Ou, desde os teus dias, deste ordem à madrugada, ou mostraste a alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela? Tu se transforma como barro sob o selo e se põe como vestidos, e dos ímpios se desvia a tua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-me saber se sabes tu isto. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa. De certo, tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até os tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se separa a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém?
e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva porventura tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gera a geada do céu? Como debaixo de pedra as águas se escondem, e a superfície do abismo se coalha. Ou poderás tu ajuntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar os atilhos do Órion? Ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes dispor domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as águas, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem a mente deu o entendimento? Quem numerará as nuvens pela sabedoria, ou os odres dos céus? Quem os abaixará? Quando se funde o pó numa massa, se pegam os torrões uns aos outros, porventura caçarás tu presa para a leoa, ou satisfarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas, quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam adeus e andam vagueando por não terem o que comer? Quando eu li este texto aqui, eu acabei lendo todo o capítulo, porque eu queria que você entendesse algo. Nós estamos falando aqui de um Deus que todos nós conhecemos a história de Jó. E Jó foi conhecido dentro da palavra do Senhor como um homem íntegro e um homem sincero diante do Senhor. Mas assim como todos nós, Jó teve seus momentos de crise e no meio dessa prova toda que ele enfrentou, ele começa a conversar com Deus. E Jó pedindo que Deus o pesasse em balanças fiéis. Por conta do sofrimento que ele viveu, que foi muito intenso, que foi muito forte. Então ele começa a falar com o Senhor, mas agora aqui e vem os seus amigos e se pronunciam, enfim. E depois que todos falaram, aí Deus resolve falar com Jó, e ele começa a falar com Jó a partir do capítulo 38. E aí Jó vai falar exatamente da sua Deus vai falar exatamente, né, melhor dizendo, da sua grandeza, do seu poder, de como ele determinou. E aí eu quero te relembrar alguns dados que eu falei aqui já esta manhã, quando Deus fala exatamente da posição da terra, de Deus colocar tudo no seu devido lugar, colocar os limites no mar, colocar os limites no dia, na noite, em todas estas coisas. E embora a ciência avance, embora a tecnologia avance, embora tudo tenha avançado, e à medida que os anos vão passando, parece que tudo vai ficando mais moderno e parece mais extraordinário, mas a grande verdade, irmãos, é que por mais que o homem tente, ele não encontra respostas para todo o mistério da criação, para toda a grandeza de tudo isso que nós conhecemos e vemos, porque é tudo tão maior do que nós, é tudo tão mais poderoso, é tudo tão mais grandioso do que nós somos, mas nós, enquanto Igreja do Senhor, podemos receber da parte de Deus uma revelação extraordinária de um Deus que é grande, de um Deus que é poderoso. E aí, quando eu observo Deus falando com este homem aqui, sobre assuntos que hoje, para a humanidade, eles são coisas assim, difíceis de se entender, extraordinárias, aí se levantam
né, algumas teorias a respeito do surgimento disso, surgimento daquilo, mas a grande verdade é que o que existe hoje no homem é uma grande interrogação, que existe na, no homem que, como eu posso qualificar? O homem que não tem fé, o homem que não olha para este Deus com uma atitude de fé, com uma atitude de entrega. O que existe na ciência hoje é uma grande interrogação. Estão à procura de respostas que, que elas não serão encontradas em outro lugar, senão nós nos dispormos a procurar e a conhecer o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Eu quero chamar a tua atenção, homem de Deus, mulher de Deus, é que tudo isso em que você acredita, em que nós acreditamos, nos é revelado por Deus através do Espírito Santo. E sim, para o homem e para a mulher que é natural, que é comum, que não tem fé, isso sempre será visto, sempre será observado como loucura. Mas aí quando eu observo que para que o universo fosse criado, era preciso, para que o tempo fosse criado, era preciso que existisse antes do tempo alguém que fosse eterno. O tempo ele só existe a partir do momento em que tudo passa a existir. Mas para que o tempo existisse, algo eterno tinha que existir antes do tempo. E quem é eterno é o Deus que nós servimos e adoramos. Quando você olha para a Bíblia, eu não sei o que a Bíblia provoca em você. Eu não sei o que a Bíblia causa no teu coração, na tua mente. Mas a Bíblia, ela mexe com as minhas entranhas, ela mexe com a minha alma, com o meu espírito, porque a palavra do Senhor, ela é absolutamente extraordinária. E aí quando eu observo todos esses dados científicos e toda essa luta, esta guerra da ciência para tentar exatamente descredibilizar a realidade e a grandeza de um Deus todo-poderoso, e aí com todas as suas tentativas ela não consegue. A Bíblia deixa bastante claro isso, se você for ler lá no livro de Apocalipse, é que o maior e o grande objetivo do anticristo, a sua principal meta de governo, é exatamente descredibilizar tudo que está escrito dentro da palavra do Senhor. Sabe? Ele vai fazer isso usando de muitos artifícios, mas o livro de Apocalipse deixa bastante claro isso para nós. E como eu já tenho dito, né, dentro desses estudos que a gente vem falando de algumas religiões, o espírito do anticristo, a Bíblia diz que ele já está aí entre nós, agindo, atuando, e à medida em que os tempos passam, que a ciência, por exemplo, avança, o principal objetivo do inferno, o principal objetivo das trevas é exatamente tirar a fé da igreja, tirar a fé do homem, fazer com que o homem passe a acreditar muito mais naquilo que ele vê, muito mais naquilo que ele consegue apalpar, naquilo que ele consegue tocar, e isso não é fé. E se eu não for capaz de crer neste Deus Todo-Poderoso, dificilmente eu vou conseguir viver a verdade do Evangelho. Mas, para tudo existir, alguém que é eterno precisava ter existido antes. Para que a matéria ela se tornasse uma realidade, algo extraordinário, é algo que é maior do que a matéria, precisava ter existido antes dela. Ou seja, aquilo que não é matéria é o que? É espírito, é espiritual. E a Bíblia deixa bem claro que o Deus que nós servimos e adoramos, ele é espírito. A Bíblia diz assim, olha, Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Amém?
E a Bíblia deixa muito claro quando Deus ele vem para surgir todas as coisas. E aí eu gostaria que você meditasse com mais atenção lá no texto de Gênesis, quando Deus ele vai criar todas as coisas, ele cria primeiro a luz. Amém? Antes que a terra fosse formada, antes que tudo fosse criado, Deus cria primeiro a luz. E talvez essa teoria, né, talvez você não entenda como eu, mas o que eu vejo dentro de tudo isso é um Deus se manifestando de maneira extraordinária, né? E talvez você pense, não, pastor, não é bem desse jeito, mas eu acredito exatamente que quando Deus ele vem criar todas as coisas, ele começa com a luz. E embora essa teoria absurda, né, no meu ponto de vista, amém? Cada um tem o seu, essa teoria absurda de que tudo começou com uma explosão, a Bíblia nos deixa claro, e eu acredito na palavra do Senhor, que não foi uma explosão, foi a palavra. Foi Deus se pronunciando. Amém? E quando ele se pronunciou, a luz surgiu. E o Big Bang nada mais do que o surgimento da luz. E não tem como nós precisarmos o tempo em que isso aconteceu, né? Eu te trouxe dados científicos para que você tenha um parâmetro e para que você saiba exatamente o que tem sido divulgado, o que tem sido pesquisado e quais são os dados, da ciência. Evidentemente que se você fosse aprofundar no assunto, tem muita coisa para ouvir, para observar, mas o nosso principal objetivo aqui dentro deste estudo é trazer para mim, para você, à luz da palavra do Senhor, a grandeza de um Deus que se manifesta. Um Deus que é eterno, um Deus que é poderoso, que ele é infinito, né? E um Deus que é acima de qualquer outra coisa, que ele ama de maneira extraordinária. Né? Quanto tempo eu tenho? E eu gostaria muito que você entendesse algo. Na partir da semana que vem, na semana que vem, nós vamos falar exatamente do surgimento da vida, né? Como a vida surgiu. E, e é tão extraordinário esse assunto, como se forma o corpo, como que se forma um ser vivo. E eu não estou nem falando especificamente de um ser humano, eu estou falando de qualquer coisa viva. Como se forma uma planta, como se forma uma célula. E aí você vai observar que não tem como o acaso ter criado todas essas coisas. Não tem como o acaso ter formado, né, todas estas coisas. E eu espero que você ore ao Senhor. É um assunto que talvez a gente não consiga concluir em 2 estudos, talvez precisamos falar dele num terceiro ainda, né? Mas enfim, não tenha pressa para aprender, não tenha pressa para descobrir os segredos do Senhor. E eu espero que Deus abençoe a semana de vocês. Eu quero fazer uma oração neste momento e que o Espírito Santo revele dentro do teu coração a verdade do Deus que nós servimos e adoramos, porque de fato Ele é o Criador de todas as coisas, eu não tenho dúvida quanto a isso. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, nós te glorificamos, Pai, porque Tu és um Deus poderoso. E que a cada dia o Teu Espírito Santo revele em nossos corações a Tua vontade, a Tua palavra, a Tua verdade. Nós estamos tratando de um assunto, Pai querido, que tem sido o motivo de muitos debates, né, dentro da realidade do homem nos nossos dias, da humanidade nos nossos dias. Mas eu peço a Ti que o Senhor, através do Teu Espírito, venha abrir os olhos do nosso entendimento para que nós possamos realmente entender com clareza a Tua verdade, a Tua palavra e possamos